Capítulo 3. Leonhardt. Nos contos de fadas, as lendas e as ilustrações, a imagem de Vermute com a espada sagrada sempre ocupava o lugar central, mas, de acordo com as memórias de Eugene, a espada sagrada não era uma arma tão grandiosa como as histórias a retratavam. Embora brilhasse bastante, ela fornecia toda sorte de ajuda no castelo do Rei Demônio, com iluminação precária, mas era só isso mesmo. A espada sagrada era mais uma espada cerimonial, com ênfase na aparência do que na funcionalidade, então Vermute não gostava muito de usá-la. Ele só atirava ocasionalmente para lidar com demônios especialmente difíceis. Vermute era mestre de muitas armas diferentes, o que lhe rendeu os títulos de Deus da Guerra e Mestre de todas as coisas. Aquele cara sacava todo tipo de arma de seu espaço subdimensional sempre que precisava de algo específico. E além de tudo, ele também era bom em magia, pensou Eugene. Ao longo de sua vida, Ramel nunca aprendeu qualquer magia. Gostaria de pensar que, se tivesse dedicado algum tempo a isso, seria melhor que o cidadão comum. Mas mesmo que fosse esse o caso, naquela época, ele não havia sequer dado uma olhada para a magia. Quando era criança e ainda achava que era um gênio, a ideia de aprender magia nem passava por sua cabeça. Provavelmente teria continuado assim mesmo se eu não tivesse conhecido Vermute. Ramel passou por muitas mudanças após conhecer Vermute. Neste mundo, existiam pessoas chamadas gênios que podiam se destacar em tudo que tentavam. O jovem Ramel acreditava ser um desses gênios, mas um encontro com um verdadeiro gênio havia desfeito essa ilusão infantil. Ele descobriu que não era um gênio. Mas agora, com um estalo de língua, Eugene inclinou a cabeça. Eu tenho memórias da minha vida passada. Se fosse só isso, eu poderia facilmente me tornar tão forte quanto era naquela época. Ele tinha certeza disso. No entanto, Eugene não queria se contentar em alcançar apenas aquele nível de força. Já que ele havia renascido assim, qual seria o sentido de ficar no mesmo nível que ele havia alcançado em sua vida anterior? Afinal, ele renasceu como um descendente daquele Vermute. Vermute, pensou Eugene enquanto massageava seus braços musculosos, parece que realmente há algo em seu sangue. Mesmo que uma criança se exercitasse, ela não seria capaz de desenvolver muitos músculos. No entanto, Eugene não teve escolha a não ser admitir que, além do tamanho dos músculos, seu novo corpo era perfeito. Embora ele não tenha ficado volumoso, todo o seu corpo era ágil e flexível, e era difícil imaginar que o corpo de uma criança pudesse ter uma musculatura tão densa. Seus ossos também eram robustos. Mesmo que ele empurrasse seu corpo ao limite, não causava sequelas, e até ferimentos graves cicatrizavam rapidamente. Embora meu corpo anterior fosse bom o suficiente para ser confundido com um gênio, isso aqui, não há comparação. É o suficiente para eu entender como você pôde ficar tão forte. Desde o início, as especificações básicas de seus corpos eram diferentes. Esse fato trazia sentimentos de alegria e amargura para Eugene. Se ele tivesse tido um corpo assim em sua vida anterior, é inútil pensar nisso. Abanando a cabeça, Eugene se livrou da ideia. Sua vida passada pertencia ao passado. Já que ele tinha sido reencarnado assim, por que se preocupar com os arrependimentos de sua vida anterior? Com esses pensamentos em mente, Eugene tentou se libertar de seus apegos ao passado. No entanto, ele não conseguia se livrar completamente de seus arrependimentos. Afinal, a única coisa que Ramel havia deixado como seu legado era aquele maldito apelido insultante de o estúpido Ramel. E quanto aos outros? Após retornar à sua terra natal no Império Kiel, o grande Vermute serviu como duque antes de eventualmente renunciar ao título.
Ele foi aclamado como um herói até o fim. O Império Kiel realizou um funeral de estado para a morte de Vermute, e até hoje, o aniversário de sua morte é comemorado pelo Império. Quanto à sábia Siena, aquela garota não tão fofa, ela foi convidada para o reino mágico de Aroth, onde se tornou a pessoa mais jovem na história a ocupar o cargo de chefe dos magos de uma torre mágica. Embora houvesse apenas 5 torres mágicas em Aroth, 2 delas atualmente têm um dos discípulos diretos de Siena como chefe. A fiel Anise, aquela mulher pérfida, acabou sendo canonizada como santa pelo Santo Império de Uras. Seus ensinamentos eram tão respeitados que estavam sendo transmitidos como um volume separado de escritura. E Eugene simplesmente não conseguia acreditar no que diziam que o bravo Molon havia feito. Alegava-se que Molon, aquele cabeça dura, havia fundado um reino. Será que ele realmente conseguiu reunir todos os refugiados das terras devastadas pelas forças dos reis demônios e estabelecer um reino em seu próprio nome? E aqui está a parte que estou achando mais difícil de entender. Eugene franziu a testa. Sempre que pensava nessa questão, era sempre nesse ponto que sentia uma onda familiar de raiva. Parece que todos estavam indo muito bem até morrerem, então por que os demônios ainda estão por aí? Em sua vida passada como Ramel, ele e seus companheiros haviam se aventurado no reino dos demônios de Helmut. Liderando as forças de subjugação enviadas de todos os países, eles haviam matado 3 dos 5 reis demônios. Estúpido Ramel então morreu no castelo do 4º rei demônio. Ele claramente se lembrava que, no momento de sua morte, ele acreditava que Vermute e seus outros companheiros certamente derrotariam os demais reis demônios. No entanto, como as coisas realmente aconteceram? O mundo estava em paz, é claro. Os reis demônios não tinham mais ambições de conquistar o mundo, e tudo isso era devido ao juramento que o grande Vermute havia feito com os reis demônios. Porque ele acabou fazendo um juramento assim? Não era suposto que nós os erradicássemos todos. Ele não sabia as razões por trás disso. Mas, em qualquer caso, a guerra contra os reis demônios acabou, e o mundo estava em paz. Uma paz que durava há mais de 300 anos e continuava até os dias atuais. Por acaso, você está se sentindo um pouco nervoso? Eugene ergueu a cabeça ao ouvir uma voz falando com ele. Ele estava atualmente dentro de uma carruagem luxuosa. Um homem de meia idade com uma expressão séria estava sentado no assento em frente a ele. É porque é a minha primeira vez na capital, Eugene murmurou enquanto olhava pela janela. Ele havia deixado para trás sua mansão no campo e chegado à cidade mais próxima após um dia de viagem de carruagem. Em seguida, depois de passar por vários portais de transporte, ele finalmente pisou na capital. Eu entendo como você se sente, disse o homem, demonstrando empatia por Eugene. O nome do homem era Gordon. Ele era um cavaleiro que havia prestado juramento de lealdade à casa principal de Leonhardt, e atualmente servia como escolta de Eugene. Mestre Eugene, você se importaria se eu lhe desse um conselho? Claro. Se você já está se sentindo nervoso, então cada dia passado na propriedade principal será extremamente tortuoso. Não havia um único sinal de diversão no rosto de Gordon. E mesmo que essas palavras tenham sido oferecidas como conselho, não havia traço de preocupação também. Percebendo isso, Eugene sorriu. Obrigado pelo seu conselho, Sr. Gordon. Eugene estava bem ciente de sua situação atual. Como eles não faziam parte da linhagem direta, a realidade era que os descendentes colaterais eram obrigados a tratar até mesmo os cavaleiros designados para escoltá-los com respeito cauteloso. E isso sem mencionar a casa de Eugene, que passava despercebida até mesmo pelas outras ramificações colaterais.
Mesmo assim, eu ainda sou um Leonhardt. Eles enviaram apenas um cavaleiro para me escoltar, e meu pai também não foi autorizado a me acompanhar. Sem perder o sorriso, Eugene voltou-se para olhar pela janela. Embora eles não estejam sendo muito óbvios a respeito, eles estão realmente tentando nos colocar em nosso lugar. Acho que estão começando a esmagar nosso espírito. Canalhas. Vermute, tudo isso é porque você saiu espalhando suas sementes por todos os lugares. Eugene imaginou como as coisas poderiam se desenrolar no futuro próximo. Considerando que eles já estavam tentando esmagar seu espírito, provavelmente ele seria submetido a uma opressão ainda mais evidente no momento em que chegasse à casa principal. Talvez eles reúnam todos os seus cavaleiros para nos receber e anunciem em voz alta exatamente quem está chegando e como é humilde sua origem. Não, eles reservariam esse tipo de coisa para aqueles que estavam sendo tratados como concorrência de fato. Vendo como eles enviaram apenas um cavaleiro para escoltá-lo, provavelmente nem se preocupariam em organizar uma cerimônia de boas-vindas para ele. Quantas pessoas estão participando da cerimônia de continuação da linhagem deste ano? Incluindo o mestre Eugene, há 6 pessoas das linhagens colaterais. Além disso, 3 herdeiros da casa principal também participarão. 3 da casa principal. Embora Eugene tenha modulado sua voz na tentativa de fingir surpresa, ele já sabia antecipadamente quem estava participando da cerimônia de continuação da linhagem deste ano. Isso tudo graças às precauções especiais tomadas por Girard. Dos 3 indivíduos da linhagem direta, um era filho da primeira esposa e os outros 2 eram gêmeos, nascidos da segunda esposa. Dentre os 5 das outras linhagens colaterais, os únicos que precisavam receber alguma atenção eram os 2 de famílias que haviam ganhado bastante prestígio, apesar de serem linhagens colaterais. Acho que o mais velho tem apenas 15 anos, e há aqueles ainda mais jovens que eu. Eugene tinha 13 anos. Ao lembrar de sua idade atual, ele não pôde conter um suspiro. Tudo por causa dessa tradição, ele realmente estava sendo solicitado a competir com crianças de 10 anos. Eugene. Não importa o que você faça, não tente competir com as crianças da casa principal. Não importa quão excelente você seja, você não será um oponente para as crianças da linhagem direta. É por isso que você deveria. Eugene se lembrou da expressão sombria que Girard tinha naquele momento. Seu pai não conseguia esconder o medo de que seu filho pudesse cair no desespero ao encontrar as crianças da casa principal. Ainda assim, não consigo deixar de sentir a empolgação ao ver quão talentosos são os descendentes de Vermute. Eugene desviou o olhar da janela. Eles já haviam passado por todas as paisagens esplêndidas que a capital tinha a oferecer, e agora a carruagem estava deixando a cidade para trás e entrando em uma floresta. A partir deste ponto, entramos na propriedade Leonhardt. A floresta estava cercada por muros altos. Mas não há necessidade de se apressar em arrumar suas coisas. Ainda temos um longo caminho a percorrer a partir daqui. Mesmo que ele não estivesse se preparando para sair da carruagem, Gordon ainda sorriu enquanto dava esse conselho provocativo. Entendi, seu bastardo. Deve ser bom ter uma propriedade tão grande. Nem é sua terra, então por que você está agindo tão convencido? Nossa, então toda essa floresta é propriedade particular da casa principal? Sim. Se é tão grande assim, não é inconveniente se locomover? Há portais e transporte instalados por toda parte. É mesmo. Então por que estou atualmente andando de carruagem? É porque nem nos incomodamos em dar permissão ao mestre Eugene para usar os portais e transporte. Enquanto mantinha essa conversa interna em sua mente, Eugene continuou a olhar pela janela.
Assim como Gordon havia dito, a carruagem finalmente parou depois de dirigir por um bom tempo. Após abrir a porta do seu lado e descer da carruagem, Gordon caminhou até a porta para abrir a porta para Eugene. "Seja bem-vindo à propriedade principal da família Lyonhart", disse Gordon educadamente, fazendo uma reverência com a cabeça. A mansão era visível através dos portões abertos. Como esperado, ninguém havia saído para recebê-lo. A família Lyonhart. Eugene ergueu lentamente o olhar. Bandeiras brancas alinhavam o caminho que levava à entrada principal, e um bravo leão estava bordado no centro de cada bandeira. Esse era o brasão pessoal da casa principal. Vermouth Lyonhart. Eugene olhou para o próprio peito. Suas roupas estavam desprovidas de qualquer decoração. Apenas os descendentes diretos de Vermouth Lyonhart tinham permissão para ter o brasão do leão costurado no lado esquerdo do peito. Se ao menos eu também tivesse deixado descendentes. Em sua vida anterior, Ramel não havia se casado nem tinha filhos. Não. É bom que eu não tenha tido nenhum. Se fosse o caso, eu teria ficado com alguns arrependimentos sem sentido. Ainda assim, ao ver as bandeiras da família alinhadas assim, ele não pôde deixar de sentir arrependimento por sua vida passada. Alguns dos meus outros parentes já chegaram. O mestre Eugene é o primeiro a chegar. Ufa, pensou Eugene, fazendo um aceno com a cabeça. O lugar para onde Eugene foi levado era uma ala construída adjacente ao salão principal. No caminho, ele nem sequer conseguiu vislumbrar um único parente que ostentasse o leão no peito, mostrando que pertenciam à família principal. Por que eles estavam sendo tão distantes? Eles pelo menos não deveriam sentir alguma curiosidade e vir dar uma olhada na chegada de seu parente de 13 anos de idade. Mas pelo menos ele não estava sendo recebido com completa grosseria. Ao chegar à ala, descobriu que uma única criada pessoal tinha sido designada para ele. A criada cumprimentou-o: "Por favor, me chame de Nina." Embora, pelo que parecia, ela fosse uma jovem que não era muito mais velha do que Eugene, ele não conseguiu expressar muita insatisfação com isso. "Se houver algo que você precise, por favor, toque este sino", disse Nina ao fazer uma reverência e entregar a Eugene um pequeno sino. Ela provavelmente tinha no máximo 17 anos. "Você se importa se eu falar de forma confortável?" "Claro, por favor, fique à vontade." "Eu sou o único usando toda esta ala?" Eugene perguntou enquanto olhava ao redor da espaçosa ala. Ele só estava perguntando para confirmar. Eugene sabia que isso não poderia ser realmente verdade. Afinal, Nina era jovem demais para supervisionar toda uma ala sozinha. Receio que não seja o caso, mas não deverá haver nenhum desconforto durante a sua estadia. "Então você está dizendo que vou morar com outros parentes?" Eugene confirmou. "Sim." "Você sabe quando eles vão chegar?" "Todos devem chegar em no máximo 4 dias." Eugene resmungou com essa resposta. Isso significava que ele ficaria preso aqui por 4 dias. "Há um ginásio nos fundos." "Quer?" "Ah, sim, eu preciso de permissão da casa principal para praticar meus movimentos como uma espada de madeira." "Bom, isso, porque é exatamente o que vou fazer", Eugene declarou com um sorriso enquanto seguia direto para o ginásio. Com uma expressão impotente no rosto, Nina seguia atrás de Eugene.